Nas últimas semanas tem circulado um vídeo do imunologista Byron Bridle, professor da Universidade de Guelph, no qual ele alerta sobre supostos perigos da vacina contra a Covid-19. O vídeo se trata de uma participação que ele fez no podcast norte-americano On Point, em maio de 2021. Aí nesse episódio, ele afirma que o coronavírus possui a proteína Spike na sua volta, e que é essa proteína que permite que ele nos infecte, e que é justamente essa proteína que injetamos nos indivíduos vacinados. A conclusão de Bridle é que esse mecanismo de ação estaria gerando inúmeros problemas, porque a proteína estaria caindo na corrente sanguínea e atingindo nossos órgãos, atingindo a ponto de trazer sequelas cardiovasculares, neurológicas e até mesmo infertilidade. Será que os testes das vacinas deixaram escapar esses efeitos colaterais? Ou será que Bridle está espalhando uma mentira? Fica aí que no vídeo de hoje vamos entender sobre o mecanismo de ação das vacinas e concluir se há algum motivo para nos preocuparmos. E já vou dar spoiler. Não tem motivo nenhum pra se preocupar, beleza? Mas eu tô criando esse vídeo pra você mandar pro seu tio, pra sua tia lá do WhatsApp, que insiste em ficar divulgando fake news. Então vamos que vamos falar de ciência. Vamos dar uma olhada ponto a ponto na argumentação de Byron Bridle, começando pela sua preocupação com a disseminação da chamada proteína Spike pelo nosso corpo. Bridle afirma que ele e outros colegas cientistas tiveram acesso ao novo estudo de biodistribuição através da Agência Regulatória Japonesa. E diz que, pela primeira vez, os cientistas puderam verificar até onde vai a ação das vacinas e do RNA mensageiro. A suposta ação da vacina seria de permitir que a proteína Spike se acumule pelo nosso corpo, causando danos dos mais diversos. Primeiramente, a tal pesquisa citada por Bridle não é um novo estudo de distribuição, não é. Na verdade, foi um trabalho feito em julho de 2020 pela Pfizer e não pelas autoridades japonesas, como Bridle dá a entender. Além disso, não foi uma pesquisa feita com seres humanos, e sim com células in vitro e modelos animais. Ou seja, foi conduzida nas fases iniciais de verificação da eficácia da vacina, algo muito comum na elaboração de novos imunizantes e medicamentos. E de qualquer forma, não estava avaliando a presença de proteína Spike nos órgãos, mas sim de partículas da gordura que é usada para envolver o RNA mensageiro contido na vacina. E essas partículas se assemelham com as desenvolvidas pelo corpo humano. Mas alguém poderia rebater dizendo que, mesmo que o estudo tenha avaliado a presença de partículas lipídicas e não da tal proteína Spike, qualquer coisa em alta concentração no corpo poderia trazer consequências negativas. Sim, isso até faz algum sentido, mas na verdade foram encontradas concentrações irrisórias dessas partículas, até mesmo nos ovários, um órgão que Bridle dizia preocupado por supostamente conter altas concentrações após a aplicação. As concentrações podem ser verificadas nessa tabela, e é possível ver que são realmente muito baixas. Apesar de o trabalho constar na página PMDA, que seria a Anvisa japonesa, qualquer um pode ter acesso para verificar o que estamos dizendo. E vamos inclusive deixar o link na descrição. Esse trabalho foi considerado seguro não só pelo órgão regulatório japonês, mas também pela Agência Europeia de Medicamentos, que em dezembro de 2020 citou a pesquisa no seu relatório para embasar a permissão do uso da vacina. Os técnicos ainda ressaltam no relatório que não foi encontrado nenhum impacto na fertilidade dos animais usados como cobaia, contrariando a intuição do Bridle de que os testes indicavam potencial de infertilidade. Ou seja, nessa primeira parte, nós já vimos que a pesquisa citada não foi feita com humanos, não avaliou a concentração de proteína Spike, não encontrou nenhum risco nos resultados e nem era um novo estudo de biodistribuição. Antes de irmos para o próximo tópico da argumentação de Bridle, vale a pena chamar atenção para o apelo que a fala dele tem ao dizer que ele e os colegas cientistas tiveram acesso pela primeira vez a um novo estudo. Em geral, pessoas que estão propagando fake news tendem a dar um ar de exclusividade e novidade, porque em geral, isso vai fornecer a sensação ao leitor ou ao ouvinte de que algo tem sido escondido de toda a população, mas que enfim está sendo trazido à tona por um benfeitor. E passando para a próxima parte da argumentação do Bridle, ele diz que é sabido há muito tempo que a proteína Spike é tóxica e que pode causar danos se entrar em contato com a corrente sanguínea. E ainda citou um estudo na qual a proteína Spike foi encontrada circulando em 11 de 13 profissionais da saúde vacinados com uma vacina de RNA mensageiro. Vamos dividir esse argumento em duas partes. Primeiro, nós temos que saber como as vacinas de RNA mensageiro funcionam. Ao contrário do que o
Bridle dá a entender, nós não injetamos a proteína spike nas pessoas, mas sim uma receita para fazê-la. Para entender melhor, imagine que nas nossas células, a síntese das proteínas acontece como se fosse uma espécie de cozinha, em que o cozinheiro recebe os pedidos através de comandas para fazer os pratos requisitados. Nessa metáfora, a comanda é o RNA mensageiro, derivado do nosso DNA, e cuja função é servir como base para montar as proteínas. O ribossomo, que é uma estrutura das nossas células, seria o cozinheiro. O que o coronavírus faz é utilizar do nosso sistema de produção de proteínas para produzir as proteínas dele. Isso é possível porque o coronavírus também possui RNA. É como se ele colocasse as comandas dele na frente das nossas comandas, o que induz a síntese de proteínas do próprio vírus. No caso das vacinas de RNA mensageiro, elas carregam uma parte do código genético do vírus e induzem a produção de proteínas que seriam dele, mas sem que o vírus esteja lá de verdade. Tecnologia, ciência é um negócio absurdo. Impressionante o que os cientistas conseguiram fazer. Então, no caso dessas vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, elas carregam uma parte do código genético do vírus e induzem a produção de proteínas que seriam dele, mas sem que o vírus esteja lá de verdade. Isso é feito de forma segura, já que é escolhido apenas um trecho do RNA do vírus para ser inoculado. Quando o nosso corpo reconhece uma proteína que não é dele, o sistema imunológico é ativado e cria imunidade através dos anticorpos e dos linfócitos T, de tal forma que ficamos preparados para nos defendermos se formos realmente contaminados pelo vírus. Na metáfora que trouxemos, é como se os atendentes criassem formas de identificar e se livrar de um pedido estranho que já foi feito uma vez e que não deve ser feito de novo. É claro que estamos simplificando aqui no vídeo para tornar o mecanismo mais didático para você, mas eu acho que deu para você entender o processo. O importante é perceber que as vacinas de RNA mensageiro simulam o processo que acontece quando alguém contrai a doença. Mas ela faz isso de uma forma totalmente segura, o que permite que o sistema nervoso se prepare contra invasores sem ter um quadro de Covid-19 e sem que interaja com o nosso DNA, como as outras fake news espalharam por aí. Ou seja, a proteína produzida pelo organismo não é patogênica como o tal do Bridle afirma. Isso já foi atestado em vários testes de segurança. Isso nos leva ao segundo ponto da argumentação, de que um estudo teria identificado níveis altos dessa proteína no sangue de quem tinha sido vacinado, e que essa concentração seria prejudicial, causando problemas neurológicos e cardiovasculares. Na verdade, esse estudo publicado na Clinical Infectious Diseases encontrou quantidades muito baixas da proteína spike no plasma sanguíneo de 3 dos 13 participantes do estudo, mas foram níveis que não geraram preocupação alguma e, obviamente, não teriam potencial para causar danos no cérebro ou no sistema cardiovascular. Além disso, depois da segunda dose, não foram encontrados vestígios da proteína nos participantes, o que demonstra que a mensagem passada por Bridle foi completamente distorcida. O que facilitou a dispersão dessas mentiras contadas por Byron Bridle é o fato de ele ser professor de uma universidade canadense e ser doutor em imunologia viral, o que lhe dá um poder de autoridade muito grande. Mas como já falamos no nosso vídeo sobre teorias da conspiração, o que define a ciência não é a pessoa que está falando, mas o método que é usado. Nesse caso, Bridle podia ter títulos que indicassem que ele entende do assunto, mas isso não vale de nada se ele dá uma interpretação errônea nos dados ou os distorce totalmente para provar seu ponto. E também no vídeo sobre teorias da conspiração, falamos sobre como essas pessoas que se dizem cientistas e que propagam mentiras não convergem em nada com estudiosos da área. E a prova disso é que o próprio Bridle declara, em uma resposta automática do seu e-mail, que no seu próprio local de trabalho está sendo alvo de ataques depois dessas declarações. E ao contrário do que ele argumentou na entrevista, todos os testes das vacinas foram feitos de maneira cuidadosa e eles foram avaliados pelas agências reguladoras dos países antes de serem liberadas. E vai lembrar que essas etapas de avaliação são feitas com vacinas que utilizam qualquer tecnologia, não é só das vacinas de RNA mensageiro. Então desconfie veementemente
convenientemente dessas pessoas que se apresentam como sabendo uma verdade sobre as vacinas que ninguém mais sabe. E se tiver dúvidas, pesquise em fontes confiáveis. E por fim, se você for tomar vacina e quiser saber qual é a recomendada para você, lembre-se que a melhor é aquela aprovada pela Anvisa e que está disponível no seu posto de saúde. Virar sommelier de vacina em meio a uma pandemia que tá faltando vacina para todo mundo. Tá de brincadeira, né? Então, chegou na sua hora, vai lá, vacina e, se possível, fique em casa. Se não puder trabalhar de casa, sai, usa máscara, porque esse pesadelo finalmente está acabando. E é graças à ciência. E você, já tinha recebido essa teoria da conspiração envolvendo a vacina da Pfizer? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão de vídeo? Deixa aí nos comentários e lembre-se, toda semana tem vídeo novo. Então, se você quer assistir a mais vídeos como esse, já se inscreva no canal e já ativa o sininho e até a próxima.